a condução totalmente sua. Pode iniciar a sua apresentação. Bom dia a todos. Meu nome é Eduardo Passo, sou diretor comercial da Global Geo Tecnologias. Vou conversar aqui um pouco com vocês acerca das principais informações técnicas e comerciais, né, dos satélites, dos principais satélites ópticos de observação da Terra. Dentro da dinâmica dessa apresentação, eu vou estar fazendo uma pequena, conversando um pouco sobre as definições, né, acerca do sensoramento remoto, um pouco do histórico do sensoramento remoto, números presentes no nosso mercado, as principais características técnicas dos principais satélites, as principais características comerciais dos principais satélites, e o que a gente vai ter aí pela frente, as perspectivas, o que tem para o futuro, quais serão as novas tendências aí dentro do mercado de sensoramento remoto. Bem, uma definição clássica, né, o sensor, né? Os sensores são dispositivos que captam e registram a energia refletida ou emitida pela superfície terrena de objetos ou acontecimentos, incluindo acidentes, fenômenos físicos e atividades humanas, ou seja, construção de uma nova obra de infraestrutura ou algum desmatamento, alguma enchente, tudo isso pode ser captado e transmitido pelos sensores para análise humana. Dentro da definição do espectro eletromagnético, na resolução espectral da imagem, Newton falava já em 1822 sobre os estudos sobre a luz do espectro luminoso, e ele constatou que um raio luminoso, ao atravessar um prisma, desdobrava-se em eixos coloridos, e ao decompor essa luz, ele estava observando visualmente a pequena faixa do espectro eletromagnético. Nessa faixa, a gente tem aí o exemplo da mesma, e como se dividem, né, as bandas dentro do espectro eletromagnético. Né? Então você tem faixas dos raios gama, dos raios X, do ultravioleta, infravermelho, micro-ondas, rádio, assim por diante. A gente vai se especificar mais e trabalhar mais com os sensores ópticos que trabalham dentro dessa banda, dessa faixa que nós estamos vendo lá embaixo. E a questão das bandas normais, vermelho, azul e verde, mais a questão do infravermelho e algumas coisas de infravermelho médio também. Então, próximo e médio. Como é que a gente consegue, né, classificar os principais sensores? Os sensores dividem o espectro eletromagnético em um número maior ou menor de bandas ou faixas, e a principal diferenciação que a gente tem os sensores pancromáticos, são faixas imagiadas em somente uma banda, né, ou faixa, e são as imagens em ponto de cinza, ou preto e branco, como a gente costuma falar usualmente. Os sensores multispectrais, que divide a faixa do espectro em várias bandas, né, e faixas, e aí é da ordem de dezenas até. O que mais comumente são utilizados são o vermelho, o verde e o azul, o infravermelho próximo, tendo algumas bandas adicionais nesses últimos satélites, o 8 e o 2 e o RFI, especificamente. Os sensores hiperespectrais, e aí a gente já tem um número muito grande de bandas e faixas detalhando isso daí. E os sensores na faixa de micro-ondas, em especial da abertura sintética, que eles emitem e recebem um sinal, né, refletido pelo... Cada banda em particular tem alguma característica que representa melhor um ou outro objeto, seja por reflexão, seja por absorção, o retorno do sinal. E cada banda dessa gera um arquivo, né, de imagem independente. A aplicação dessas bandas, que são selecionadas de acordo com as necessidades de cada usuário, é que vai definir
como é que vai ser a composição da imagem, se ela vai ser em cores verdadeiras, vermelho, verde, azul, como a gente está acostumado a ver, se a gente vai estar utilizando uma banda de ultravermelho, coisas desse tipo. Aí tem um exemplo, uma imagem, um site, a composição das bandas 5, 4 e 3 aplicadas sobre os canais R, G e B, respectivamente. De uma maneira geral, o pixel, de uma maneira bem simplificada, é a menor unidade visível numa imagem. Quando a gente está vendo a imagem, quando a gente quer detalhar mais, a gente vai ter o que a gente chama de pixel, que é esse quadradinho que a gente pode estar observando aí em cada imagem. E a resolução espacial é a área de superfície terrestre, que, em grosso modo, de maneira bem simplificada também, é a área sobre o terreno em que o pixel recobre esse terreno. Então, quando a gente fala que uma imagem tem resolução espacial de 1 metro, ela, na verdade, o que a gente quer falar é que o pixel está cobrindo uma área de 1 metro por 1 metro, ou seja, 1 metro quadrado. Quando a gente fala que uma imagem tem uma resolução espacial de 15 metros, é que cada pixel, cada representação na imagem, está cobrindo uma área de 15 metros por 15 metros, ou 225 metros quadrados. E assim a gente tem imagens chamadas de alta resolução, que varia, algumas pessoas falam de 1,5 metro, 2 metros, 2,5 metros, de média resolução, que seja entre 2,5 metros e 30 metros, e de baixa resolução, são imagens entre 30 metros e 1 quilômetro. O mais comum aí, montes, né, dentro dessa questão. Outra questão importante de saber é a resolução radiométrica da imagem. A resolução radiométrica da imagem está associada à sensibilidade do sistema sensor em distinguir diferentes níveis de intensidade do sinal do terreno. Então, nós temos imagens que têm 10 bits, imagens com 8 bits, imagens com 16 bits. E o que isso implica? Com o maior número de bits, melhor vai ser a identificação e o maior número de informação alocada em cada pixel. Ou seja, o usuário vai ter uma capacidade maior de explorar a informação contida em cada imagem. Por definição é isso. O melhor sensor seria aquele que tivesse a melhor resolução espacial, ou seja, mais detalhada possível, com a melhor resolução radiométrica, com uma melhor resolução espectral e com uma melhor revisita. Ou seja, ele tem uma passagem quase que diária, ou passando no mesmo local quase que diariamente. Com isso, e cobrindo uma área maior. Com isso, o usuário poderia ter um grau de detalhe muito grande para poder estar aplicando dentro de cada projeto. Só que os principais problemas ligados à imagem do satélite são relacionados a custo e a tecnologia. Quando a gente está falando com imagens, quanto maior a resolução espacial, melhor a resolução radiométrica, melhor a resolução espectral e maior a revisita, isso tudo tem um impacto direto no custo. E você precisa de cada vez de uma tecnologia melhor também para estar montando esse satélite, a questão toda de processamento também da imagem, da recepção e processamento da imagem. Bem, o que é a revisita? A revisita é justamente a capacidade temporal do sensor em adquirir uma imagem de uma determinada região. Ou seja, por exemplo, a revisita do satélite Landsat ela tem 16 dias. No caso das imagens de alta resolução, elas estão variando entre 2 e 5 dias, dependendo do local do satélite. Mas a gente vai ver que a revisita também depende, relacionada à imagem de alta resolução, a questão de ângulo e a posição da área de interesse, se ela está mais próxima do Equador ou não. Isso é um breve histórico, né, do que a gente viu, o que é assessoramento remoto. É o interesse do homem mais do que nunca pelo ambiente que ele vive. Então, a gente tem exemplos aí de como era feito o sensoramento remoto antigamente, fosse em balão, para você estar tirando uma imagem, tirando uma foto, né, do ambiente que estava vivendo. Essa imagem do lado é uma foto de Boston, tirada de balão em 1860. E foram
tentando aperfeiçoar a tecnologia para a aquisição dessas imagens. Então, a gente tinha coisas bizarras, como fotos tiradas por pombos, e até por balões, e posteriormente por uso depois, né, de aviões para o entendimento do ambiente que o homem vive. Até que em 1957 foi lançado o primeiro satélite, que foi o Sputnik 1. Um satélite que não tinha observação da Terra, mas foi o marco inicial do lançamento de satélites pelo mundo. E em 1960, a gente começou a ter as primeiras imagens de satélite, que era um escritório de reconhecimento nacional, né, da Força Aérea Americana, com a Central de Inteligência Americana, a Agência de Inteligência Americana, de cunho militar, para reconhecimento de bases. E aí você tem uma primeira imagem tomada. Aí um exemplo do Corona, foi um desses primeiros satélites, numa base militar russa, uma imagem tomada pelos americanos, em que a gente consegue estar identificando um foguete ou algo próximo disso daí dentro de uma base russa. Aí uma outra imagem, né, um programa espacial Corona, né, um americano, que ficou ativo entre 1960 e 1972. Eles utilizavam filmes fotográficos com resolução espacial entre 140 e 1,8 metros. Aí a gente está vendo uma imagem do Pentágono com uma boa resolução já adquirida em 25 de setembro de 1967. O que é interessante de notar já nessa época é que as principais empresas envolvidas nesse cenário, elas continuam como líderes de mercado até hoje. A Lockheed Martin, a Kodak, a General Electric, toda essa parte de tecnologia, seja para o lançamento, né, seja para a aquisição da imagem e processamento da mesma. Bem, e o mercado? Como é que é dividido hoje o mercado de funcionamento remoto? Nós temos uma parte relacionada às aerotransportadas, né, aeroportos, autoportos, laser, né, até radares também já aerotransportados, e câmeras hiperespectrais. É a parte de satélite mesmo, de ópticos, radar. Nós temos alguns satélites que têm ambos sensores, ou óptico ou radar, foi o caso do ALOS, né, que tinham dois sensores ópticos e um sensor radar a bordo. E temos um multissensor, o Invisat é o exemplo mais claro disso. Ele tinha satélites ópticos, tinha distanciômetros, tinha dados de radar, uma série de dados embarcados no mesmo satélite. E, mais recentemente, essa questão de bandas também já fazem parte do mercado de sensoramento remoto hoje em dia. Passar aí para vocês um pouco de números acerca do mercado de sensoramento remoto. Esse foi um estudo que foi realizado por uma empresa americana. Em 2013, nós temos um mercado estimado de 9,7 bilhões de dólares relacionados ao funcionamento remoto. Isso como um todo. Ele está tendo um crescimento anual de 6,4%. Então, é um crescimento bem absoluto, né, comparado com o crescimento da economia mundial como um todo. O nosso mercado de funcionamento remoto ainda cresce mais do que a economia como um todo. Então, o mercado ainda está em crescimento. E com uma previsão de 12,4 bilhões de dólares em 2017. Tá? Os satélites eles foram responsáveis por 3,85 bilhões de dólares neste ano. E tem um crescimento de 6,8% ao ano. Então, esse mercado de satélites ainda cresce mais do que o mercado de funcionamento remoto como um todo. Uma previsão de 5 bilhões em 2017, isso somente de satélites. A outra parte, né, da outra parte chamada dos aerotransportados e bandes, eles têm um crescimento de 2,74 bilhões ao ano, com um crescimento de 5,5 ao ano, e uma estimativa de 3,1 bilhões ao ano em 2017.
Apesar de crescer num ritmo inferior ao dos satélites, e apresentar números inferiores também, eles continuam tendo um crescimento também. Então, há uma demanda ainda, não só pelas imagens de satélites, mas também pelos aerotransportados e bandas. Quem são os principais participantes, né? Quem são os principais distribuidores de imagens dentro desse panorama aqui mundial, né, de fornecimento de imagens? Bem, a Digital Globe, que ao longo desse ano, né, adquiriu a Geowise, se transformou, fundiu com a Geowise, se transformou em uma única empresa. Né? A Astrium, famosa por satélites Spot, agora Players. A BlackBridge, que é a dona da constelação do Rapid Eye. A Israel, que é o órgão indiano responsável pelos satélites deles. O INPE, a GIS-TDA, que é tailandesa, a BC, que é chinesa, a Temos Image, espanhola, a DMC, inglesa, JAXA, japonesa, e o ISGS, todo do Landsat. Além de empresas de levantamento e royalties diversos. Né? O que a gente vê é que já tem um número bem maior de players no mercado. Antes você tinha um número menor e cada vez a tendência, uma das tendências, é você ter um número maior. Mais para frente a gente vai ver que vai ter grandes novidades, um número muito grande de novidades entrando no mercado, e a tendência disso é ter uma diversificação maior. Bem, os principais sensores, né? Como é que eles se dividem? Na alta resolução, tem dentro da Digital Globe 5 satélites nesse atual momento operando, né? Comercialmente ativos. O Flipboard, o View 1, o View 2, o Nicholas e o Geowise. Dentro, com a ABS, o Players, um B, um Spot 6. Na ImageSat, o Eros A e o Eros B, que já é esse. E na Satrec, dona do ComSat 2 e 3. Esses satélites, quando a gente menciona alta resolução espacial, a gente está trabalhando com imagens que variam de 50 centímetros, 1,5 metro, algo em torno disso aí. Tá? Foi como eu conseguia dividir melhor essa tabela. Boa parte desses satélites tem capacidade de aquisição de imagens em estereoscopia para a extração de dados altimétricos. Eu vou estar falando de um especificamente dos principais laboratórios, com possibilidade de combinação de bandas, grande parte deles, quase todos trabalham com a banda pancromática e também com as bandas multispectrais, seja composição colorida de 3 ou 4 bandas, né? Quando eu falo 3 ou 4, são os 3 normais do visível mais o infravermelho próximo. E tem até satélites com a capacidade de composição colorida de 8 bandas, como é a questão do View 2, que veio com essa novidade. Né? E a revisita deles, conforme eu mencionei durante o início da transmissão, entre 2 e 5 dias. Dentro desses principais sensores de média e baixa resolução espacial, matando mais na questão de média, né? Você tem toda a família, uma grande família do esporte, né, pela parte da Astro, mais o ComSat, o Rapid Eye, a constelação do Rapid Eye, 12 satélites em operação pela ISRO, o Redsat, Cartosat, entre outros, o TELS, pela GIS-TDA, agora um nome para PyShot, a BC, que é a chinesa, o TH01, A e B, são 2 satélites também, com uma constelação com terceira prevista para ser lançada. O ALOS da JAXA, infelizmente foi um modelo que parou, né? O satélite parou de funcionar em 2011, mas até hoje ainda tem uma grande utilização e uma demanda constante de imagens. O Landsat, o programa famoso, o mais famoso programa de funcionamento remoto do mundo, e o CIBRS brasileiro, né, na iniciativa do INPE, junto com a Agência Espacial Chinesa. Né. Esses satélites eles possuem resolução espacial entre 2 metros e 30 metros. Como baixa resolução não está colocado aí, mas vamos dizer que o Volt também seria outro, teria grande utilização no mercado. Tá. Capacidade de aquisição, alguns deles em imagem em estereoscopia,
inclusive Cartosat, dos indianos, né? Também a possibilidade de combinação de bandas, você pode estar utilizando só a banda concromática ou a composição colorida de 3 ou mais bandas, e com requisitos melhores, justamente quando eles estarem operando e podendo estar adquirindo uma cena com uma área nominal maior, ele tem uma requisita menor, eles conseguem trabalhar com uma requisita menor, entre 1 e 3 dias. Os principais sensores que eu quis mencionar ali são o WorldView 2, o GeoEye 1, o WorldView 1, o QuickBird e o ICOMOS, que são os satélites de mais alta resolução mais comumente utilizados desde 2000, né, no caso do lançamento do ICOMOS até o momento. Toda a família Pleiades, né, os 2 satélites de Pleiades até o momento. O Spot 6, também da Astra. A constelação do Rapid Eye e o Landsat 8. Bem, falando de um a um, não tem um quadro específico, mas vou mencionar aqui de um. O WorldView 2, ele trabalha com, ele é um satélite que ele possui a capacidade de trabalhar com a banda cromática e com 8 bandas multispectrais. Então, ele tem as 3 bandas mais comumente utilizadas, vermelho, azul e verde, um vermelho limítrofe, uma banda no amarelo, uma banda azul costeira e 2 vermelhas no infravermelho próximo. Ele possui uma resolução espacial de 50 centímetros, a capacidade de coleta de imagens em estéreo, e é hoje o que há de mais, tecnicamente, mais avançado na questão do funcionamento remoto. O GeoEye 1, ele possui muita semelhança com o WorldView 2, ele também opera com 50 centímetros de resolução espacial. A grande diferença é que ele somente tem as bandas do vermelho, verde, azul e o infravermelho próximo. O WorldView 1, ele é um satélite que ele somente opera na banda concromática, mas que possui também a capacidade de aquisição de imagens de estereoscopia. O QuickBird, que foi lançado em 2001, ele possui resolução de 60 centímetros e opera em 4 bandas, RGB e infravermelho próximo, sem a capacidade de estereoscopia. O ICOMOS, que foi o primeiro satélite de alta resolução, lançado em 2000, com a capacidade de aquisição das imagens com metros de resolução, capacidade de aquisição e estereoscopia, e está ativo até o momento também, comercialmente. O Pleiades foi um satélite lançado pela Spot, um satélite que era mais novo. Ele possui resolução de 50 centímetros, na verdade a imagem é adquirida com 70 centímetros em média e reamostrada para 50 centímetros, também operando com as 3 bandas mais comuns do visível, o vermelho, verde, o azul e o infravermelho próximo. O Spot 6, ele tem resolução, ele trabalha com a banda concromática com 1,5 metro, as bandas multispectrais, verde, vermelho, azul e infravermelho próximo, com 6 metros, e pode fazer a composição colorida também das imagens com 1,5 metro. O Rapid Eye, a constelação do Rapid Eye, as imagens tem 2 modos de aquisição, você pode estar adquirindo a imagem somente já referenciada com uma resolução espacial de 6,5 metros, ou ela já auto-retificada e remostrada para 5 metros. Ele opera com as bandas vermelho, azul, verde, o vermelho limítrofe e o infravermelho próximo. E o Landsat 8, que é a continuação do programa Landsat, ele tem a banda concromática com 15 metros e as bandas multispectrais com 30 metros. Esses são os principais sensores ópticos que nós temos no mercado hoje, que as pessoas tendem a utilizar mais hoje dentro das aplicações de diversas áreas. Bem, quais são as características comerciais desses satélites, né? Como é que eles se dividem, como é que é feita a precificação,
ou como é dividido ou pedido esse tipo de imagem. A maioria dos satélites que eu mencionei, ou eles são adquiridos por área, ou seja, quilômetro quadrado, ou pelo número de cenas, ou seja, quantas cenas vão estar sendo adquiridas. Tá? Alguns têm capacidade de aquisição no modo estéreo e outros somente no modo estándar. Outra questão é a composição de bandas. O cliente vai querer somente a imagem com a banda monocromática, ou a composição com 3 bandas coloridas, ou a composição com 4 bandas coloridas, e no caso do 8x2, a capacidade de aquisição até com 8 bandas coloridas. Uma outra questão em relação a se as imagens são de nova coleta ou de acervo. Nova coleta seria a programação do satélite para aquisição de novas imagens, e acervo é realmente verificar o que tem disponível, o que o satélite já adquiriu e é disponibilizado pela operadora de satélite para que possa ser utilizado. Com questão a preço, existe uma questão também chamada de acervo recente. Algumas operadoras determinam um tempo entre a aquisição da imagem e os dias dela já adquirida para ter um preço diferenciado. Com a questão de número máximo de vértices, de uma maneira geral, espere para ter que a área de interesse não tenha um número não superior a 1000 vértices, para que possa ser realizada a pesquisa das imagens. Duas questões também muito importantes com relação à requisição das imagens é que as operadoras estipulam áreas mínimas e faixas mínimas para a aquisição dessas imagens. Com relação a áreas mínimas, geralmente é solicitado para acervo uma especificação. No caso da Digital Globo, a gente está falando de imagens de acervo com 25 km², é uma área mínima. Isso é uma restrição da operadora para a produção comercial. E no caso de nova coleta, de 100 km². Na questão de faixa mínima, também na Digital Globo, a gente pensa por uma restrição da operadora, existe uma faixa mínima de 3 km para a imagem existente em acervo e de 5 km para a imagem a serem adquiridas mediante programação do satélite. O que é importante, quando eu falo faixa mínima, é o buffer. Imaginando que você tenha que fazer a aquisição de imagens ao trecho longo de um gasoduto, de uma rodovia, é importante que a separação de faixa mínima, né, entre esses dois pontos de imageamento tenha no mínimo 3 km, no caso de imagens de acervo, ou 5 km, no caso de imagens de nova coleta. E que o ângulo entre esses vértices tenha 90 graus ou mais. Por quê? Para evitar a possibilidade da operadora restringir que a sua área de interesse não esteja de acordo, que a área de interesse não esteja de acordo com a restrição imposta pela operadora. Quando você tem ângulos entre os vértices menores que 90 graus, você está dando a possibilidade de que a sua área de interesse não esteja de acordo com as restrições impostas pela operadora. Na nova coleta, ainda tem uma característica comercial específica, que é a cobertura de nuvem, percentual de cobertura de nuvem. Normalmente, no caso da Digital Globo, esse percentual estándar é de 15%, o percentual padrão. O que isso implica em dizer? Em que quando você programa um satélite para adquirir uma imagem em um determinado local, em que as imagens podem apresentar uma cobertura de nuvem de no máximo até 15%. Tem que ser, na verdade, inferior a 15%. Só que o usuário, mediante taxas adicionais, pode estar requisitando que essa imagem seja adquirida por no máximo 10% ou até 5% só de nuvens. Em algumas condições especiais, mediante contato com a própria Digital Globo e com os representantes, né, a gente pode estar negociando condições de não ter uma cobertura de nuvem em casos específicos, mediante consulta. E na nova coleta também o usuário tem a possibilidade de restrição do ângulo de aquisição.
Por padrão, as imagens são coletadas pela Digital Road entre o nadir e 20 graus do off-nadir. E você pode estar restringindo isso para estar adquirindo a imagem o mais próximo do nadir possível. Isso também tem uma taxa adicional para ser feita. Quais são as principais escolhas, né? As principais questões, perdão, na escolha de uma imagem? O que o usuário tem que se atentar nessa questão? O primeiro, mais importante, por dizer assim, é que o usuário já tem uma noção exata da delimitação da área de interesse dele. Então, ele tem que ter em um arquivo KNZ ou shape, em coordenada geográfica, e com WGS-APT4, que possa enviar para as distribuidoras para que eles possam verificar dentro da área de interesse dele, saber, no caso de acervo, se existe mais de acervo, ou no caso de nova coleta, qual seria o prazo estimado para a coleta da imagem dele em determinado período. Outra questão fundamental é que o usuário já tenha uma noção da resolução espacial, ou que seja da escala cartográfica que ele vai desejar trabalhar no projeto dele. É importantíssimo que o usuário já tenha isso e possa estar passando para distribuir. Assim como ele nos explique também qual seria a aplicação dessas imagens dentro do ambiente do projeto dele. O que ele estaria realizando com essas imagens? Um mapeamento, uma extração de altimetria, tem que identificar bem. Se vai ser necessária a extração ou não de dados altimétricos dentro do projeto dele, se ele tem necessidade de imagens compromáticas ou em composições coloridas, se ele precisa de imagens de nova coleta ou de acervo, e no caso de acervo já determinar um período em que as imagens tenham sido adquiridas, ou seja, precisa de imagens mais recentes possíveis, ou preciso de imagens adquiridas a partir de uma específica data, ou imagens adquiridas entre um determinado período de data. Que ele nos informe também se existe uma base cartográfica para a identificação dessas imagens e se haverá a necessidade de aquisição de pontos de controle para o georreferenciamento dessas imagens, caso ele não tenha essa base cartográfica. Naturalmente, as imagens elas já possuem uma precisão de localização, que as operadoras chamam de CE90, né, que é erro circular em 90% dos casos. No caso da Digital Globe, quando a gente fala de imagem do JAWI 1 ou do WebView 2, nós estamos falando que uma imagem tem 90% de chance de ter uma precisão de localização de 5 metros. Isso apoia a nossa identificação da mesma. Bem, aí um exemplo, uma imagem de Catalão, em Goiás, uma imagem na escala 1 para 5.000, uma imagem de satélite WebView 2. E um zoom dessa imagem na escala 1 para 2.000. Tem uma noção aí do que pode ser identificado com base nessa imagem. Também um modelo digital de elevação extraído a partir da imagem do WebView 2, na escala 1 para 5.000, na área de mineração. Um modelo aplicado sobre a imagem. As curvas de nível. Uma diferenciação entre que é um modelo digital de superfície, que a gente pode estar identificando claramente aí, no topo das árvores, né? E um modelo digital de terreno. A questão de extração da altimetria é um dado de valor agregado que a Global Geopod está fornecendo para eles, baseado na aquisição das imagens de modo externo. Quais são as perspectivas de mercado? Tá? Nós, dados também de uma mesma pesquisa, mostraram que nós vamos ter entre 2012 e 2021 108 novos sensores de observação da Terra. Nem todos eles vão ser de fins comerciais, alguns vão ser de fins militares específicos,
Mas dentre os principais que nós podemos estar identificando, a gente vai ter o WorldView 3, o Spot 7 e aqui no Brasil o Sirius, né, o 3 e o 4. O WorldView 3 ele está previsto no lançamento no ano que vem. Ele vai ter uma resolução espacial de 31 centímetros, mas por trabalhar na banda pancromática, no modo multispectral de 1,24 metros e no infravermelho médio com 3,7 metros. Esses dados, com a questão da resolução espacial de 31 centímetros, por uma decisão do governo americano, uma exigência do Ministério da Defesa, do Departamento de Defesa americano, essa imagem ainda vai ter que ser reamostrada. Isso ainda está em negociação junto com o governo americano. Hoje, a restrição é que as imagens não tenham uma resolução melhor do que 50 centímetros. Tá? Esse satélite vai operar com a banda pancromática, as 4 regulares, né, mais comumente utilizadas, vermelho, azul e ultravermelho próximo. As 4 adicionais já existentes no WorldView 2, o amarelo, o vermelho limítrofe, o azul costeiro e a outra banda do infravermelho. E 8 bandas ainda na questão do infravermelho curto. Tá? Ele também vai ter a capacidade de estereoscopia, com a mesma resolução radiométrica hoje das bandas pan e multispectrais que a gente tem no WorldView 2, que são 11 bits, e para as bandas adicionais do infravermelho curto, com 14 bits, com uma melhor resolução radiométrica. Ele vai ter revisita também entre 1 e 5 dias, bem próximo do que já é o WorldView 2, mas com uma precisão posicional ainda melhor do que a do WorldView 2 e do JAWS 1. Ele vai ter um erro circular médio, um erro circular que em 90% dos casos, de 3,5 metros. Isso são dados da própria Digital Globe sobre o satélite. No caso do Spot 7, lançado em 2014, ele é um satélite que ele tem as mesmas características do Spot 6, ou seja, ele vai trabalhar na banda pancromática com 1,5 metro, aí, desculpa pelo erro, as bandas multispectrais com 6 metros e gerando imagens coloridas com a fusão de 1,5 metro. As bandas na banda pancromática, as 4 bandas regulares, né, o vermelho, azul, verde, infravermelho próximo, com resolução radiométrica também com 11 bits, a revisita entre 1 e 3 dias. Eles operam na mesma órbita dos satélites Pleiades também. E no caso do Sirius, ele vai ter uma câmera pancromática com 5 metros, uma câmera multispectral com 10 metros, uma outra câmera multispectral com 20 metros, e aí você vai estar mudando a faixa delas, além de outros sensores com 40, 80 e 64 metros, com uma mudança de faixa. Tá? Uma resolução radiométrica de 8 bits para a maioria dos sensores e 10 bits para o sensor WFI, com uma revisita de 26 dias para o sensor MS e o RMSS, 5 dias para a WFI e 52 dias para a PAN. Além desses, nós temos outras mais iniciativas que eu gostaria de mencionar. Quais são? A JAXA, a Agência Espacial Japonesa, vai estar lançando o satélite ALOS 3. Ele vai ser um satélite de alta resolução, provavelmente com a câmera de 1 metro, mas que vai estar definindo imagens numa faixa muito grande, de 50 por 50 quilômetros. É uma inovação. A gente vai ter uma revisita e uma capacidade de coleta de imagens com 1 metro de resolução bem maiores do que a gente tem hoje em dia. A DIMOS Imaging também tem um satélite de 1 metro para ser lançado, um satélite óptico de alta resolução para ser lançado. E eu deixei essas duas alternativas agora para uma coisa a se pensar. São duas alternativas privadas, né, que estão vindo. Uma é Skybox, americana, para imagens de alta resolução, tem imagens até 50 centímetros, em que eles estão com uma novidade, eles vão trabalhar não somente com imagens, mas também com vídeos. O usuário vai poder estar adquirindo um vídeo ao invés de uma imagem. Vídeos de até 90 segundos, em que você tenha até 30 frames por segundo, ou seja,
30 tomadas de cena dentro de um mesmo segundo. Isso está previsto que seja uma constelação e é uma novidade. O primeiro satélite foi lançado no mês passado e já há uma demanda aí para o futuro. A outra da Planet Labs, eles vão ter uma constelação de média resolução, com imagens variando entre 2,5 metros e 10 metros, também de observação da Terra. Esses dois parecem ser, são duas iniciativas privadas americanas, que parecem ser um caminho que está se abrindo dentro de uma novidade no mercado de funcionamento remoto. Você tem a própria RFI da Bíblia, se induz, é um satélite puramente comercial, né, demandado por uma iniciativa privada, e isso parece estar se tornando um caminho aí para o futuro também. Quais seriam as novas aplicações? Com esse maior número de banda, maior número de satélites, maior número de revisitas, nós vamos ter muitos estudos ligados a estudos batimétricos, corais também, identificação de minérios por câmara hiperespectrais, maior número de pós-processamento ligado à classificação automática dessas imagens, estudos de índice de vegetação e análise de vegetação, aplicações em escalas cartográficas mais detalhadas, caso realmente a gente saia de 50 centímetros atual de resolução espacial e tenda a ter imagens com melhor resolução espacial, com 20, 25 centímetros, nós vamos conseguir estar trabalhando numa cartografia melhor, mais detalhada. Monitoramento de cultivo, cada vez você vai ter um número maior de satélites de média resolução, uma melhor revisita, que vai ter a capacidade de aquisição dessas imagens num tempo mais curto. Novos projetos de engenharia e infraestrutura, uma vez que a gente consegue estar trabalhando com imagens com melhor resolução espacial, hoje, o que as imagens atingem são a extração de modelos compatíveis com a escala 1:5000, em média. E a gente vai começar a estar buscando trabalhar em 1:2000, 1:2500. E uma maior disponibilidade para estudos e provas ambientais, seja para licenciamento, seja para relatórios, né, impacto ambientais, coisas do jeito. Quais são as tendências, né, no mercado em relação logicamente, nós vamos ter uma maior quantidade de sensores disponíveis no mercado e isso vai estar resultando em uma melhor resolução espacial, uma melhor resolução espectral, uma melhor resolução radiométrica e uma melhor revisita desses satélites. Cada vez mais com a questão de tecnologia, esses satélites vão poder passar mais tempo adquirindo imagem, então é uma maior expectativa de vida. Líquidos, ele já está aí há 13 anos, como prova viva de que a tecnologia vai avançar e vai permitir isso. Uma maior capacidade de gravação e transmissão, né? E com isso a gente vai ter um maior número também de estação de recepção desses dados. Praticamente cada operadora detinha no máximo 1 ou 2 estações de recepção, o que a gente já vê hoje, principalmente com satélite de alta resolução, é que tem uma estação de recepção e processamento de imagem um número bem maior. Com isso, o usuário ele vai ter uma maior rapidez na aquisição, visto que você tem um número maior de satélites que podem estar adquirindo a imagem adquirida mediante nova coleta em determinado local, a probabilidade de aquisição dessa imagem no menor tempo é maior. E uma maior rapidez também na disponibilidade da imagem. Nós falamos na disponibilidade, é entrega após a aquisição, é o tempo entre a aquisição da imagem, processamento por parte da operadora e a disponibilização para o cliente. A gente vai ter uma combinação de diferentes plataformas de sensores. Você pode estar adquirindo imagens de diferentes sensores e fazendo uma fusão dessas imagens. Okay? Seja do mesmo satélite com diferentes sensores ou até de diferentes satélites, uma vez que a gente vai ter maior disponibilidade de imagens assim. Uma melhor qualidade dos metadados, a gente vai ter cada vez mais uma melhor padronização e uma melhor qualidade também. A tendência é que isso se torne, tenha todos esses dados, diferentes satélites, eles têm uma padronização desses metadados,
para que o cliente tenha todas as informações que sejam necessárias para o estudo dele. Mas do ponto de vista comercial, isso vai impactar também numa maior competitividade, ou seja, vai ter um menor custo. A alta resolução, a gente já tem uma redução de mais de 50% no preço, comparado aos mesmos preços de 2002. Vai ter uma menor interferência dos governos, conforme eu falei, a gente está tendo um maior número de iniciativas privadas no lançamento do satélite, trabalhando como na aquisição, processamento e entrega dessas imagens, com uma maior utilização do setor comercial. Cada vez mais as empresas de engenharia e consultoria têm adquirido mais imagens de satélite. Ainda assim, os militares e os órgãos do governo continuarão como os maiores usuários. É uma tendência que vai diminuindo, mas ainda há um longo tempo para que as empresas de engenharia, meio ambiente, biologia, diferentes mercados, empresas privadas, têm uma demanda maior. Os militares e os órgãos governamentais vão continuar durante muito tempo ainda sendo os principais usuários. A gente vai ter uma maior disponibilidade de configuração e adaptações da necessidade do cliente. O cliente que antigamente ficava restrito a ter uma única fonte de informação para o projeto dele, cada vez vai ter disponibilidade maior de utilizar diferentes sensores e satélites para o projeto. A gente vai ter um maior número de projetos com universidades. Obviamente, quando você tem um maior número de provedores de imagens, cada vez mais você vai ter pesquisas relacionadas com diferentes satélites. Aplicações de valor agregado ganharão mercado. As empresas que trabalham com a distribuição de imagem, hoje em dia, uma grande parte delas já tem que estar relacionada a serviços de valor agregado, não é diferente conosco. Dificilmente nós temos imagens que são vendidas somente brutas, no formato bruto. Isso geralmente está relacionado com algum serviço, como o modelo faça, e acredito que com as outras distribuidoras também ocorre da mesma forma. Integração de diferentes sensores e plataformas em soluções comerciais, ou seja, se você tem uma empresa no mercado de agricultura, por exemplo, ela pode estar adquirindo diferentes sensores para fazer um monitoramento do cultivo dela, e soluções baseadas no nuvem, a aquisição dessas imagens, principalmente o que há de acervo, tem um grande repositório de dados e que o cliente possa estar escolhendo isso em nuvem e como utilizar isso. Eu gostaria de agradecer ao LabGIS, né? A gente tem um acordo de cooperação técnica e científica com o LabGIS, pelo convite que foi feito, plenamente atendido, nas pessoas do Rui e do Sapienza, né, pela oportunidade que nos foi concedida, e deixar aí a Global Gel. Ela é a distribuidora autorizada da Digital Globe, da Bitseiko, da DH01, da Elecnor, da DISTDA, todos esses provedores de imagens de satélite, e possui parceria comercial para distribuição também de demais imagens. E deixar meus dados de contato para quem tem alguma dúvida ou alguma demanda e queira estar entrando em contato comigo acerca do projeto, ou dúvidas sobre a apresentação. Queria retornar a palavra para o Gabriel e verificar as dúvidas para que possam ser respondidas nesses 10 minutos finais aí da nossa apresentação. Eduardo, obrigado pela apresentação, parabéns pela apresentação. Tem algumas perguntas aqui, não sei se a gente vai ter tempo para responder todas, mas eu vou direcionar algumas delas. A primeira é da Rosângela. Ela pergunta se estudos batimétricos eles podem ser realizados com sensores existentes, esses que foram citados na sua apresentação, e pergunta a respeito do NDVI, como é que funcionaria nesse caso. Bem, hoje em dia, respondendo a pergunta, o satélite que possui a capacidade de ter um melhor estudo batimétrico é o WorldView 2. Você tem uma série de... Por possuir a banda do atmosfera e ter um número maior de bandas, você consegue uma maior penetração dependendo da liquidez da asa,
de alguns fatores físico-químicos da água e você poder estar fazendo esse estudo. Nós já apoiamos 2 trabalhos específicos juntos com a FRJ para essa finalidade. Eu posso estar passando, eu pediria, Gabriel, depois que pudesse me passar o e-mail de quem está respondendo, para que eu possa estar disponibilizando artigos já publicados com a utilização das bandas do BIO2 para esse propósito. Com relação ao NDVI, nós temos uma série de satélites que são utilizados para esse propósito, né? Desde satélites de média resolução espacial, como a Landsat, SPOT, o REPLI-A, até satélites de alta resolução espacial. A grande maioria dos satélites, salvo que realmente operam com as bandas fantomáticas, a grande maioria deles possui essa capacidade de extração de informação do NDVI. Aproveitando aqui, Eduardo, chegaram algumas perguntas com a mesma dúvida, tá? Então vou mesclar um pouquinho delas aqui. O principal é a respeito da disponibilidade de satélites de alta resolução com relação ao acervo gratuito, se existe essa possibilidade e se caso exista, qual seria ela? Basicamente, as operadoras de imagens de satélite de alta resolução, elas são empresas privadas. Então, elas têm um fundo comercial em criar um custo para a questão acadêmica, há um desconto que é concedido ainda para o fornecimento da imagem. Não tem um acervo gratuito dessas imagens. Tá? Salvo algumas oportunidades que essas próprias operadoras conduzem com relação à utilização técnica em desafios. A própria Digital Globo tinha um desafio de 8 bandas do BIO2, assim que ele foi lançado, em que eles, mediante a discriminação de qual seria a aplicação das imagens, disponibilizavam imagens para poder estar realizando um projeto de um determinado cliente ou de alguma acadêmica que tivesse interesse. As distribuidoras, a Global Geosynclitic, como distribuidora da Digital Globo, dependendo de como for o projeto em discussão técnica com determinados pesquisadores, a gente pode apoiar. A gente já apoiou no passado, a gente continua apoiando e pretende continuar apoiando, fornecendo amostras de imagens em determinadas ocasiões, para determinados projetos que têm que ser especificados no futuro, para essa finalidade. Mas, de uma maneira geral, não tem um acervo gratuito de imagens de alta resolução. Beleza. Tem mais uma questão aqui, a respeito do Google Earth. A pergunta é do Bruno, citando que o Google Earth utiliza imagens de várias fontes e tudo, e gerando vários montagens, querendo confirmar se a informação procede, se é isso mesmo, se o Google Earth utiliza imagens de mais de uma fonte, e se quando aparece spot no Google Earth, seria uma versão mais básica desse produto, ou é a versão mais rica que o Spot disponibiliza, que é utilizado. Bem, Rafael, eu não tenho informação de todos os dados da Google sobre que tipo de base de informações, de imagens que utiliza. Né? Eu vou tentar aqui detalhar do meu conhecimento. Tá? Hoje eles utilizam, dentro do Google Earth, você vai ter disponibilidade desde imagens do próprio Landsat, vai ter imagens da SPOT, do satélite SPOT, vai ter imagens da Digital Globo, seja por imagens do BIO2 ou do Hawaii 1, e vão ter imagens, inclusive, de aerofotogrametria em alguns locais específicos, muito boa resolução também. Então, a disponibilidade é muito grande. O que as pessoas têm, é bom salientar, deixar claro, é que dentro do contrato que a pessoa aceita, né, os termos de licença de uso do Google Earth, é que essas imagens elas têm uma utilização sem fim comercial e elas não podem ser replicadas, copiadas ou distribuídas para terceiros com fins comerciais.
Isso é o principal. A tendência é que o Google continua disponibilizando esse aplicativo durante o futuro. A disponibilidade de imagens de alta resolução ou de diferentes satélites, aí cabe a Google no processo que ela tem de acordo comercial junto com diferentes operadoras para estar disponibilizando esses dados. Aí somente a Google teria como responder, não tem como responder. Beleza. Falta um pouquinho a coisa aqui de conta, mas uma outra dúvida ainda que foi compartilhada por mais de uma pessoa com relação ainda aos sensores gratuitos, se tem algum que possua uma resolução de destaque dentro desse cenário, e se alguma das fontes gratuitas de imagem de satélite tem algum destaque frente às outras, ou se segue uma média de qualidade. Indiscutivelmente, o programa Landsat é a fonte de dados gratuito que tem o maior número de utilização, seja para fim acadêmico, seja para fim comercial, hoje em dia. Desde o satélite passado e agora com o Landsat 8, continua sendo, vamos chamar, um grande número de aplicações baseadas no meio. E, logicamente, o Cibers também tem um grande número de aplicações, com o lançamento dos 2 satélites que estão previstos, vai continuar tendo um grande número de aplicação, tendo essa fonte de conhecimento aí gratuita, né, e um grande número de aplicações. Beleza. Bom, então, eu que parte das perguntas tenham sido respondidas, a gente está chegando ao término da nossa apresentação. Queria mais uma vez agradecer ao Eduardo pelo excelente conteúdo apresentado para a gente, agradecer em nome de toda a equipe do LabGIS e agradecer também a todos os participantes, foi um prazer compartilhar esse tempo com vocês. A gente espera tê-los outras vezes nas nossas apresentações, nos nossos eventos. E um abraço para vocês, a gente encerra por aqui. Peço perdão às perguntas que não foram respondidas, a gente tentou organizar da melhor maneira, responder a maioria delas, e a gente encerra por aqui. Com relação à apresentação e à gravação da apresentação, a gente vai disponibilizar para vocês por e-mail, todo mundo que se registrou e que participou da apresentação, tem um e-mail cadastrado, vai ter essa disponibilidade, a gente vai enviar para vocês o conteúdo da apresentação e a gravação também. Ok? Então, mais uma vez, obrigado, Eduardo. A gente encerra por aqui. Se quiser se despedir do pessoal, fique à vontade. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade, a Rui, a Sapienza, a você, Gabriel. E para quem tem alguma dúvida, está aí no e-mail, no Skype, se é possível, de uma velocidade, eu vou conseguir estar respondendo as que podem estar aí mesmo. Agradeço mais uma vez. Então, encerramos por aqui. Um abraço, pessoal. Esperamos vê-los nas próximas apresentações. Tchau, tchau.